Muito bem, amigos do Jornal Candeia, estamos hoje aqui na autarquia Saemba, Serviço de Água e Esgoto do município de Bariri, com o superintendente Éder Cacciola, falar um pouquinho aqui do trabalho do Saemba. A gente teve um ano passado, um ano muito complicado, assim, questão de falta d'água e tal. Parecia que a coisa tinha se resolvido, né? E início desse ano, os problemas voltaram. A gente veio conversar com o Éder aqui a respeito desse e de outros assuntos também. Primeiro, agradecer, viu, Éder, a atenção aqui com o Jornal Candeia mais uma vez, você sempre muito solícito. Eu que agradeço a participação, por poder esclarecer a nossa população, informações sobre o Saemba, sobre o que acontece aqui, né? Sobre a nossa autarquia. Agradeço ao Candeia, você, Robertinho, ao Alcir, e estou à sua disposição aí para a gente falar sobre o setor hídrico de Bariri, né? Os desafios, as dificuldades, o trabalho realizado até aqui. O Éder, começaria então, nós tivemos dois problemas aí no final de semana, né? No Manancial e no Poço Santa Helena. Queria que você explicasse para a gente o que ocorreu e a solução que foi dada. Legal. Alcir, é o seguinte, Manancial, vamos começar falando pelo Manancial. O Manancial, eu não sei se todos sabem, mas ele fica numa zona rural de Bariri, né? E o que acontece? Zona rural, quem mora no sítio, quem nos ouve, quem nos assiste, sabe que é uma dificuldade, energia elétrica e zona rural. Já melhorou muito, mas a gente sabe da dificuldade. Antigamente, trovejava, já acabava a energia no sítio, né? Então, o que acontece? Devido ao quê? Tem muito galho, muita árvore que acaba batendo na rede de transmissão e interrompendo o fornecimento. E no Manancial, isso foi o que ocorreu no final de semana. Teve uma queda de energia, uma parte da linha se rompeu e a CPFL, nós avisamos por volta mais ou menos de meia-noite, fizemos um chamado na CPFL e viemos fazendo vários protocolos e tentando buscar a solução. Era um problema complicado e a CPFL conseguiu restabelecer a energia no domingo, por volta mais ou menos do meio-dia. Então toda essa região que é abastecida pelo Manancial ficou sem água até mais ou menos 2 horas da tarde, porque aí meio-dia a gente voltou a bombear, tinha um pouco no reservatório e aí a gente disponibilizou essa água, né? O Manancial, para vocês terem uma ideia, a gente não contempla, a gente não tem no Manancial um gerador. É isso que eu ia perguntar. Antes de entrar então, Edinho, na questão do Santa Helena, é possível, o Saemba tem condições financeiras de adquirir um gerador para não ficar esperando tanto a questão da CPFL? Então, esse gerador para o Manancial já está em estudo. Nós fizemos um projeto ano passado e devido assim, é um valor de investimento alto, né? Pelo uso dele, é um investimento realmente relativo. E nós estamos na fase agora de cotação disso para poder encaixar na programação financeira, né? É um equipamento essencial, foi comprado pelo Saemba anos atrás e está lá, assim, abandonado aquilo embaixo de uma árvore. Foi comprado um motor de uma Scania que serviria para fazer isso. Mas quando nós iniciamos a administração, nós fizemos uma análise técnica e não é viável, não é possível fazer uso daquele equipamento, né? Então nós vamos providenciar algo mais moderno, algo que seja adequado à demanda do Manancial, mas isso também demanda investimento e a longo prazo. Para esse ano não dá para fazer? Eu creio que não, a gente não vai conseguir para esse ano. O que nós estamos fazendo? Junto à CPFL, nós estamos assim, iniciando essa semana um trabalho de desobstrução de todos os galhos e identificando os pontos que podem afetar a parte do Manancial. Né? Mas a gente sabe que, por exemplo, esse final de semana não foi no Manancial, foi na linha que leva ao Manancial. Né? E junto à CPFL buscar aqui uma melhora nesse fornecimento de energia. O Manancial, o que acontece? Agora nós estamos trabalhando na substituição do Manancial. Né? Nós estamos com a licitação, o Manancial vai ser substituído por um poço profundo, perfurado, junto à estação de tratamento de água, lá o ETA. O nosso objetivo é perfurar um poço profundo para que ele tenha a capacidade de produção superior ao Manancial. Porque o Manancial, a gente sofre com a falta d'água, a gente sofre com o excesso de água. Quando chove muito, os munícipes percebem que a água fica turva, né? Porque a natural mexe-se o fundo da lagoa, essa água fica barrenta. Então, a nossa
a estação de tratamento ela tem uma dificuldade em tratar essa água. O filtro acho que fica totalmente comprometido, né? Comprometido. O nosso filtro hoje, para você ter uma ideia, na estação, há mais de 10 anos que esse filtro não é substituído. Né? E fica, para vocês terem uma ideia, fica em quase 250 mil para substituir todos os filtros da estação. E o Saemba não tinha esse dinheiro para fazer isso. Está programado para ser feito esse ano. Nós fizemos o quê? Corremos para perfurar o poço, é uma licitação, isso já está em fase o projeto foi executado, está em fase de licitação. A licitação foi aberta no dia 17 de dezembro, né? Mas ela fracassou, não apareceu ninguém interessado em perfurar esse poço. É o poção. Isso, sempre lembrando que esse poço é um poço profundo, é uma obra do governo do estado de São Paulo que o Abelardo conseguiu para Bariri. Qual o valor mesmo, Edinho? Está em quase 3 milhões, 2 milhões e 800 e alguma coisa. Todo o dinheiro do governo do estado? Ou vai 100%. Vai ter contrapartida? Não, 100% do governo do estado, né? Só que assim, quando esse poço entrar em funcionamento, o manancial fica de reserva. Ele vai funcionar uma vez, 2 vezes na semana, né? Só com o melhor da água dele. Então a gente deixa ele depender do manancial e ele vai estar ali para suprir. Quando de repente uma bomba desse poço profundo queimar, nós temos um manancial. E esse poço consegue abastecer metade da cidade como é o manancial hoje? Ele vai ter capacidade de produção de água superior ao manancial. Então está tranquila essa questão. Nos cálculos e estudos que nós fizemos, vai suprir na sua totalidade o manancial. Nós só não temos um prazo hoje, então, né, para que ele comece a operar. Então, exatamente, de operação não. Qual que é o prazo que nós temos agora? Dia 12 de fevereiro é a abertura da licitação. Dia 12 de fevereiro é aberto os envelopes para a gente saber qual a empresa que ganhou a licitação para perfurar esse poço. E assim, a gente sabe que a gente sempre na vida a gente tem que trabalhar, principalmente no poder público, a gente trabalha com o plano A e o plano B. Né? O plano A é esse poço. Né? O plano B é o quê? A gente está trabalhando com a recuperação do manancial. Nós vamos fazer a troca dos filtros, nós estamos trabalhando, nós já pedimos na CETESB uma licença, como é uma região protegida, o manancial, tem que ser pedido uma licença para poder fazer uma intervenção no manancial. Né? Nós fizemos esse pedido ano passado, estamos aguardando a liberação para a gente poder fazer intervenção no manancial. Nós só fizemos limpeza superficial, limpeza da captação das minas e o objetivo é o quê? É agora fazer o plano B, uma recuperação do manancial e também no plano C nós vamos continuar perfurando os nossos poços. O ano de 2021 nós perfuramos 2 poços, perfuramos o da Rua 7, que o objetivo principal era atender o Parque dos IPs e assim foi feito. E que era um problema crônico de falta da água lá, que ficava abastecendo com sobra de água do América, sobra de água do manancial, e hoje está resolvido. Nós perfuramos também o poço no Tiro de Guerra, né? Concluímos ele no ano de 2021 para abastecer o Moarama, o Jardim Morumbi e parte da região central da cidade. Então a gente tem um projeto do Poço Profundo e de poços menores. O próximo poço, aproveitando para divulgar aqui para a nossa população, será perfurado no barracão da prefeitura, atrás do barracão da prefeitura. E esse poço tem o objetivo de atender o Santa Lúcia, parte da Nova Bariri, Jardim Esplanada, Jardim Paulista. Aí é com recurso do Saemba. Esse na verdade, seria com recurso da prefeitura. Da prefeitura. Eu conversei com o prefeito, ainda o Saemba não tem caixa para fazer essa obra. Então, esse poço será perfurado pela prefeitura. A gente acredita que pela agilidade da prefeitura e pelo adiantar do processo, a gente perfure esse poço antes do poção. Então, isso vai caminhando em paralelo. A gente sabe que a oferta de água nunca é demais. Então, a gente vai caminhar com o nosso projeto, porque se a obra do governo do estado demora, porque a gente sabe que são trâmites, é uma licitação muito grande. E essa licitação não é por aqui que está sendo feita, é pelo Estado? Pelo Estado. A do Poço Profundo é pelo Estado e a do Poço Menor é por aqui. O Saemba faz todo o processo, encaminha a prefeitura e a prefeitura faz a licitação, assim como foram os outros 2 poços. Certo. É importante dizer também, o que acontece? Muita gente fala sobre o aumento da água, mas o ano passado teve 25% de aumento, e o que foi feito com esse dinheiro, com a sobra desse dinheiro? Como se isso fosse uma verdade, a sobra. A gente até gostaria. Quem que não gostaria de administrar uma empresa, uma autarquia,
com caixa, com superávit, com um recurso para você só fazer investimento. Pelo contrário, é bom lembrar, que o que acontece? O Saemba vinha dando prejuízo 2018, 2019 e 2020. Né? Então, todo ano a operação dava prejuízo. E esse prejuízo era suprido com o caixa que aqui tinha. Então, as administrações... É a mesma coisa que a pessoa ela se endividar e pegar dinheiro da poupança. Exatamente. E o que aconteceu? Em 2020 acabou essa poupança. Então, o que acontece? Foi preciso fazer um reajuste para tentar parar de dar prejuízo. Entendeu? A gente não tinha, o reajuste não foi feito para fazer caixa, para poder fazer investimento. Foi simplesmente feito um realinhamento no valor da água para poder manter o Saemba em funcionamento. Né? É uma situação pouco diferente do que é colocado para o mercado. Ou seja, o Saemba em 2020 deu 1 milhão de prejuízo. Né? Se você pegar o que ele arrecadou e o que ele gastou, no final das contas, fechou em 1 milhão de prejuízo. E o ano passado, como que fechou? Nós estamos fechando as contas agora, entendeu? Nós trouxemos esse déficit na casa mais ou menos de 200 mil. Continua déficit ainda? Continua em déficit. Só que não tem uma poupança. E como que está sendo feito isso? Então, o que acontece? Nós viramos com o resto a pagar. Né, que foi a CPFL, conta de energia. Então, o que acontece? Esse ano, mas não foi só o realinhamento de preço. Nós realinhamos o valor e nós passamos a cobrar os serviços do Saemba. Antigamente, uma ligação de água aqui era R$50 que eles cobravam, independente de que era. Né? Tinha ligação que gastava-se 200 para fazer e cobrava-se 50. E esse prejuízo dessa ligação era distribuído por todos. Todo mundo pagava esse prejuízo e não quem solicitou. Isso é errado. Né? Então, isso foi feito um realinhamento de preço dos serviços também. E o que? Nós fizemos um trabalho de cobrança, Alcir. Né? Nós fomos cobrar os devedores. Todo mundo tem que pagar água. Todo mundo que consome tem a responsabilidade de contribuir. Já é um valor baixo. Né? Bariri já paga, é o menor valor de tarifa de toda a nossa região, quase do estado de São Paulo. Então é importante que as pessoas contribuam. A água é mais barata que uma recarga de celular, que uma TV a cabo, ela é mais barata do que a energia elétrica e ela é mais importante do que tudo isso. Né? A gente sem internet a gente fica, sem a televisão, sem o Sky Gato a gente fica sem tudo isso, sem água a gente não consegue. Então, a nossa luta é para mostrar isso para as pessoas, né? Primeiro, que isso tem um valor, tem um custo, né? A água, o pessoal falava assim, mas a Saemba pega água de graça do poço e vende, né? E não é bem assim que funciona. A gente sabe quanto custa a energia elétrica, os funcionários, os insumos, tudo isso compõe o preço da água, né? E a gente tem que ter a capacidade de investimento. Para quê? Para que a gente tenha o quê? Cada vez mais água na torneira, qualidade de água para a população e uma oferta constante, né? Com novos equipamentos, com 2 poços para cada bairro, né? Hoje nós não temos um, né? Nós estamos lutando. Trabalhamos muito na questão da legislação, o Saemba estava atrasado no tempo. Né? Atrasado. Para você ter uma ideia, a multa para quem cometesse uma infração, para quem fizesse um gato, assim vamos dizer, era R$70. Então valia a pena você correr o risco de furtar água, porque a única pena que você tinha era R$70 de multa. Esse valor, através de um estudo, nós elevamos a R$700 hoje, né? Então, hoje já não vale mais a pena. E além disso, hoje, nós, através de decretos, virou lei, no Saemba pode cobrar o consumo que foi deixado de cobrar. Sim. Esse é um exemplo. Né? Nós trabalhamos a lei dos loteamentos. Né? O que acontece, Alcir? Por que faltou água? Porque vai aumentando o número de loteamento, vai aumentando o consumo de água e a oferta fica igual. Entendeu? Ou seja, o Saemba não furou os poços que tinha que furar, dispensou o loteador de furar, e o que acontece? Uma hora essa conta ia chegar. Nós passamos pela Câmara um projeto de lei, então agora é lei. O Saemba exige que, essa diretriz quem dá é o Saemba. Você vem aqui, apresenta, fala, eu vou fazer um loteamento. Aqui nós vamos apresentar para você, olha, ou você faz o poço, se for uma região que não tem poço, eu vou pedir para você fazer um poço. Se for uma região que já tem um poço,
você vai pagar o valor de um poço e a gente vai furar esse poço em outro lugar, sim. Onde tem a falta, porque você vai consumir do sistema. Então, tudo isso foi feito nesse ano. Tivemos um enfrentamento dos cargos, né? O Saemba tinha 9 cargos em comissão. Você imagina, uma autarquia que funcionou por tanto tempo com 9 cargos em comissão. Hoje são 3, né? Hoje são 3, é o superintendente, que é meu caso, e os 2 diretores, que fazem a gestão junto comigo. Então, tudo isso foi um enfrentamento de Ministério Público, enfrentamento de projeto, de defesa na Câmara, né? Valorizamos os servidores, fizemos concurso público. Tudo isso em um ano, toda essa transformação e tudo isso, Alcir e ouvintes, influencia no trabalho do Saemba, no desenvolvimento, porque são questões que a gente tem que virar o canhão, atacar, resolver, para poder o Saemba ter sequência de trabalho. Tá, Edinho, eu tinha falado a questão do Santa Helena, mas você entrou numa questão aí das tarifas e da conta de água. Então, vamos nos ater a esse assunto, depois eu volto para falar do problema que teve no Santa Helena agora recentemente. A conta de água para esse ano agora vai subir novamente? Qual o percentual que vocês estão trabalhando? E essas tarifas aí que a pessoa pede uma ligação de água, uma ligação de esgoto, esses valores vão continuar os mesmos ou vai ter uma alta também? Legal, importante falar. A tabela de serviços, que são essas ligações, que isso é importante ressaltar. A ligação, por exemplo, a pessoa vai começar a construir uma casa nova, ou vai fazer, ela pede, tem um terreno, ela pede uma nova ligação de água. O que a lei me fala, Alcir? Que eu preciso cobrar os custos. Então, o que é o custo? É a hora que a máquina... Precisou da máquina para abrir? Então, tem uma hora máquina lá. Aí eu preciso do quê? De cano. Quantos metros de cano foi? O registro, o cotovelo. Tudo isso eu tenho que cobrar, entendeu? Então, esse ano nós vamos o quê? Apurar, existe uma memória de cálculo de tudo que é gasto para cada obra e isso é cobrado, né? Então, se nós vamos fazer a pesquisa de mercado, se o preço do cano subiu, o preço do registro, o óleo diesel, se tudo isso foi majorado, eu tenho que repassar isso. Por quê? Senão a população inteira tem que pagar algo que foi para beneficiar uma pessoa. Entendi. E isso tem que ser feito assim. Isso aí tem um prazo para você fazer esse levantamento? O que acontece? O ano passado nós fizemos esse realinhamento em fevereiro. Tá. Então ficou como data base todo fevereiro para a gente fazer esse realinhamento. Já a tarifa de água, o que acontece? Nós vamos fazer o fechamento do ano fiscal agora, em janeiro, e vamos projetar o ano de 2022, para que a gente tenha condições. Vai ter sim um reajuste, né? Deve ficar abaixo da inflação, porque a gente entende o momento também, e a gente está trabalhando com 2 vertentes. Quer dizer, abaixo de 10%. Bem abaixo, entendeu? E nós vamos trabalhar o quê? Com a questão da redução. Né? Nós estamos renegociando contratos, para você ter uma ideia, tinha contrato de software aqui que pagava R$ 4.600. Nós fizemos a negociação, abrimos licitação e caiu para R$ 2.600, isso por mês. Né? E todos os contratos que foram vencendo no nosso período, tem contratos que tinham sido firmados antes, mas os que foram vencidos no nosso período, todos eles estão sendo renegociados para que a gente consiga, com uma redução de despesa, com a cobrança certa dos serviços, a gente consiga fazer o reajuste mínimo da tarifa, né? Mas a gente tem que ter sempre essa responsabilidade, né? De entregar, porque a gente não tem mais o caixa. O caixa do Saemba foi consumido. E a gente tem que ter condições de ter uma bomba reserva, de pagar os compromissos em dia e manter a autarquia sempre forte. Então, mas também o que acontece? O reajuste, ele sempre é proposto em março, o último foi em março e ele vigorou em abril. Então nós temos esse prazo ainda para terminar os estudos aí e fazer esse reajuste no mínimo possível. Tá certo. Questão do Santa Helena, tivemos um problema com a bomba lá. Parece que fazia um tempo, né, Dinho, que não tinha problema especificamente nesse local. Já estender uma pergunta assim, mais ampla. Esse tipo de problema, quando queima a bomba, é possível ter uma celeridade maior na solução? Legal. É importante ressaltar, vamos falar do Santa Helena. No Santa Helena, no sábado à noite, nós tivemos um pico ali de energia e o painel da bomba já indicou que ela tinha parado. Então ela parou à noite e já de manhã foi identificado a caixa lá, apesar de ser uma caixa bonita, bem alta, ela não é tão grande a capacidade de reservação dela, só 600 mil litros que tem ali, né? A do barracão, para vocês terem uma ideia aí, a da estação é de 1 milhão de litros, é maior. O que acontece? A gente identificou já da manhã,
Foi feita uma intervenção técnica, resetado o painel e a bomba voltou a funcionar. A gente imaginou que seria problema de energia, de cair uma fase e voltou. Só que à noite, quando foi 7 horas da noite, realmente a bomba parou de vez. Aí nós tentamos partir e ela não partiu mais. A partir daquele momento foi startado, a gente tem um processo para substituição dessa bomba. A gente já havia identificado, lá em janeiro, quando nós assumimos, que esse poço é o maior poço da cidade, né? Então ele representa 40% do abastecimento da cidade hoje. É muita coisa. Manancial 50% e esse poço 40%. Eu acredito que seria assim, o Manancial 40%, o Santa Helena 40% e 20% abastecido por postos menores. E aí o que acontece? A gente já tinha, lá em janeiro, identificamos que poderia ser um problema. Se acontecer lá, o que nós vamos fazer? Nós corremos atrás, conseguimos fazer um investimento numa bomba reserva e ela ficou ali guardada esperando essa ocasião. E desenhamos um plano, se acontecer, a gente tem que acionar, porque como se trata de um poço muito profundo, precisa de um guindaste para você poder tirar essa bomba. Não é o serviço, geralmente quem faz esse serviço, trabalha com poço, eles mesmo têm equipamento para fazer para os poços menores, mas nenhum deles tem para esse poço, né? A partir desse poço tem que ser um guindaste, então a gente tem que ter à disposição um guindaste e mais uma equipe técnica para poder fazer a troca, que o Saemba não tem essa mão de obra. Não só o Saemba, mas nenhuma autarquia tem. Tudo isso é terceirizado realmente. Aqui, em Araraquara, em São Carlos, que eu estive lá, funciona assim em todo lugar. Mas assim, o que assustou um pouco? Que o prazo inicial foi dado pelo Saemba como 3 dias úteis. Sim. E por que dos 3 dias? Porque a última troca que teve da bomba demorou 3 dias para ser feito, entendeu? Então, inicialmente a nossa equipe técnica falou, olha, a última vez foi 3 dias, vamos soltar os 3 dias e a gente vê o que consegue fazer. E com o empenho da equipe do Saemba, né, das equipes terceirizadas, nós conseguimos fazer um prazo recorde, né? Era 4 horas da tarde, a bomba já estava funcionando. E ainda que tivemos uma intercorrência lá, que demorou um pouco mais, mas era para ter sido colocado antes em funcionamento. Então, quando era 5 horas, já estava produzindo água, nós deixamos fechado a caixa até as 8 para poder encher a caixa e ter pressão para sair essa água, e 8 horas da noite o problema já estava resolvido, né? Então, foi assim, um tempo recorde. Se você consultar esse tipo de serviço em outras cidades, geralmente o pessoal demora 2 dias, 3 dias mesmo, porque há uma dificuldade em conseguir a bomba e manda. Porque geralmente o pessoal tira a bomba, manda para a fábrica, pede urgência, eles arrumam e volta e coloca. Quer dizer, vocês vão ter que, essa bomba que queimou, vai ter que ser feita uma manutenção ou uma troca, uma substituição, para se ocorrer de novo, já ter pelo menos a bomba ali já. Legal, né? Isso é importante, Alcir. E o que acontece? Essa bomba hoje, nós já mandamos ela para a fábrica, ela deu entrada na fábrica. A fábrica chama-se Ebara, é uma fábrica de Bauru, né? Uma fábrica japonesa que tem a filial em Bauru. Essa bomba já foi mandada para lá, agora eles vão fazer um diagnóstico da bomba, ver se vale a pena arrumar essa bomba ou se o dano foi tão grande que vale a pena substituí-la, né? E baseado nisso, nós já vamos fazer o procedimento para que tenha uma outra reserva, né? Se a gente torce para que tenha sido só um pico de energia e que tenha sido um dano leve na bomba, e aí o valor investido é menor, né? E é importante lembrar, Alcir, que o que acontece? Volta-se também um laudo técnico dizendo o que ocorreu na bomba. Se foi motivo elétrico, possivelmente, nós vamos acionar a CPFL para que eles façam o pagamento de todos esses custos, entendeu? Então, tudo isso há um cuidado que o Saemba tem em relação a prestação do serviço para a nossa população. A gente fica um pouco triste desse episódio, a gente fica assim muito feliz, porque nós conseguimos, deu certo o que a gente tinha planejado. A bomba estava esperando, as equipes trabalhando, conseguimos realmente minimizar o transtorno para a população. A gente sabe, Alcir, que são equipamentos, eles são passível de quebra, de queima, né? A gente vê, choveu, a gente queima o motor do portão da casa, queima telefone, geladeirinha de água, isso é comum acontecer, né? O nosso trabalho está em correr para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Mas tem 2 coisas que a gente não entende. A primeira delas é assim, Alcir, esse poço, tendo a importância que ele tem, nunca foi pensado num poço reserva para esse poço. Já era para ter um poço lá, mais um poço para suprir esse bairro. Teria algum local ali, tem que ser feito um estudo
para perfurar um outro poço ali? Tem que ser feito. A prefeitura tem várias áreas institucionais ali. Uma delas tem que ser doada para o Saemba. Nós vamos trabalhar agora nessa questão para que uma delas seja doada para o Saemba e que a gente tenha um outro poço lá, que de repente ele não tenha toda essa capacidade, mas que ele tenha a capacidade mínima para trazer o mínimo de água para as pessoas, né? Então, isso você vê, quanto tempo faz que existe o Saemba, quanto tempo faz que tem esse poço, e nunca foi pensado nisso, né? Então, são todas essas questões que chegam a nós de maneira a granel, cara. Abrupta, né? Então, você não tinha reserva, equipamento tudo sucateado, tudo para estourar na nossa mão, né? Foi feito assim, né? Então, não tinha reserva de nada, e nós estamos enfrentando isso, né? Sem caixa, né? Assumimos o Saemba sem dinheiro, e tendo que fazer todo esse trabalho, né? E comentários assim de pessoas que poderiam estar contribuindo para o sistema, sabe? O pessoal do Saemba fazendo o trabalho lá e gente na tela fazendo reportagem, criticando, sabe? O serviço nem pronto estava, criticando, desestimulando a operação. É importante, falar para a população que nós somos empregados daqui do Saemba, nós somos empregados da população. O nosso sucesso, né, vai refletir no melhor trabalho para vocês, numa melhor qualidade de água, entendeu? Então, a população tem que entender que, a grande população entende isso, entendeu? Mas ainda existem pessoas nesse caminho tentando, sabe, criar dificuldades para o Saemba. Não bastasse todas as nossas dificuldades, pessoas que vão lá para desestimular. O Saemba trabalhou da noite que identificou, as pessoas ficaram de plantão, entendendo? Já tinha pipa d'água posicionada em vários pontos, né? Socorrendo quem precisava de balde, para quem a gente poderia atender, de repente, para situações de emergência. Sim. Nosso caminhão-pipa não parou um minuto. Inclusive, a usina coleta disponibilizou um caminhão-pipa para nós, né, para poder fazer nos auxiliar. Eu agradeço imensamente o apoio. Então, tudo que podia ser feito nós fizemos, né? E ainda tem gente criticando o trabalho, né? A gente está na hora de parar um pouco de ouvir esse tipo de gente, né? E acreditar no trabalho, acreditar nas pessoas. O Saemba sempre foi, uma caixa negra, uma caixa preta. Ninguém sabia o que acontecia aqui dentro, entendeu? E nós entramos fazendo gestão e fazendo administração do Saemba. Todos os funcionários aqui sabem o que acontece, entendeu? Se você pegar a valorização, esse ano foi feita a valorização do salário, junto com os funcionários da prefeitura, tiveram em média 20% de aumento, servidores. Nós temos encanador aqui, Alcir, que trabalha no esgoto, sabe? Que enfrenta uma situação insalubre, né? Ganhando R$ 1.100, R$ 1.200 por mês, entendeu? E trabalhando com jornada de final de semana, todos eles fazem plantão, pelo menos um final de semana. E o vazamento, né, o nível de tolerância nosso hoje, com a rede social, ele veio praticamente a zero, né? E isso é bom, porque a gente faz com que a máquina trabalhe mais ágil. Mas a gente tem que ter essa contrapartida. Eu preciso ter pessoas bem remuneradas, né? Para você ter uma ideia, nós investimos, foi o primeiro ano que nós investimos em EPIs no Saemba, entendeu? Nós compramos todos os EPIs para o Saemba. Nossos funcionários trabalham com todos os EPIs que a legislação permite, né? E para você ter uma ideia, um trabalho desde a Santa Helena envolve uma engenharia, você precisa ter uma segurança das pessoas que estão ali trabalhando. Então não pode ser feito rápido, o rápido tem que ser feito com cuidado, né? Porque nós estamos trabalhando com vidas também. Então tem toda essa série de questões que a gente gosta de mostrar, né? E muitos entendem, né? Muitos, assim, é uma satisfação que eu estou dando para quem paga o nosso salário, para os nossos munícipes. E muitos aí, sabe, meia dúzia de Bariri fica pegando as coisas e falando que é justificativa, que está jogando nas costas de um, nas costas de outro, e realmente é o que está acontecendo, entendeu? Por que nunca pensaram num poço reserva para o Santa Helena, tendo dinheiro em caixa? Por que nunca pensaram na troca dos filtros do Santa Helena, do ETA? Por que nunca foi feita uma reforma no manancial? Então são uma série de questões, sabe, que a gente vem enfrentando e que dificultam o trabalho, né? Eu acho que o nosso trabalho, nós já mostramos, você vê, o Saemba em 22 anos de existência, o Saemba tinha furado 2 poços na história. 2. Perfurou um poço pequeno lá no polo industrial e um poço
Jardim Nova Bariri, ao lado da igreja. O resto dos poços que foram perfurados na cidade foram perfurados por loteador. Mas aí, esse poço não conta, porque o loteador perfura o poço, mas entrega uma quantidade de lote que vai demandar esse poço. Então esse poço não pode ser contado. Então do Saemba mesmo, só tinha furado 2 poços. Em 22 anos, perfuraram 2 poços. A gente, em 1 ano, perfurou 2 poços. Foi feito um novo poço, porque manutenção já tinham feito vários. Então na Rua 7 tem um novo poço e no Tiro de Guerra tem um novo poço. Foi aproveitada a estrutura de distribuição já, né? E assim como vai ser feito no Barracão, né, que nós vamos perfurar mais um poço ali novo, já aproveitando a estrutura, porque lá já tem a caixa d'água, já tem sistema de reservação, tem a bomba de recalque, tem tudo, então é muito mais rápido para a população sente muito mais do que se eu tivesse buscando uma área no Santa Helena para desapropriar, para poder fazer tudo isso aí, né, todo esse trâmite, aí construir a casa, construir reservatório. Então a gente vai aonde já está mais fácil para resolver. Muito bem, então. Conversamos aqui com o Éder Cacciola, vários assuntos, né, relacionados a problemas que nós tivemos no fim de semana. Você está nos acompanhando, assista, né? Você está acompanhando agora, assiste desde o início. O Éder falou a respeito da questão do planejamento que foi feito ano passado, que se espera também para 2022. E você sabe, né, internauta, sempre que tem assuntos a gente entra em contato com o pessoal do Saemba. O pessoal do Saemba também constantemente entra em contato não só com o Jornal Candeia, com outros órgãos da empresa, principalmente quando tem algum tipo de problema no abastecimento, para a gente informar o mais rápido possível a população desses transtornos aí. Agradecer mais uma vez, Éder, por esse bate-papo aqui, tá? Eu que agradeço. Eu gostaria de deixar só uma mensagem para a nossa população, que o Saemba hoje ele está num outro patamar e nós trabalhamos para que ele seja cada vez mais autossuficiente, né? Essas conversas de que a gente fez negociação para vender o Saemba, isso aí é tudo mentira. Isso aí, quem falar isso aí, onde você lê isso aí, você pode ter certeza que não tem crédito, não tem credibilidade, não foi checada essa informação, né? São poucas as empresas que têm a competência de fazer o que vocês fazem, de vir aqui no local, conhecer, entender, saber, para ter propriedade naquilo que está falando, né? Então, a gente agradece o serviço de vocês e a gente deixa a mensagem para a população. O prefeito Abelardo tem trabalhado muito forte, né? Não é fácil, porque além de tudo, toda a dificuldade que o sistema já tem, né? Isso é normal. A gente tem gente trabalhando contra, né? Administrar Bariri não é fácil, né? Bariri tem certas pessoas que estavam acomodadas já dentro do sistema, e quando você começa a mexer, você começa a sofrer as consequências, né? Então eu fui criticado, a gente é chamado incompetente, são mensagens que eles postam para atingir o lado pessoal da gente, mas a gente sabia que quando você incomoda, a troca vem assim, né? As pessoas te agridem, mas se você está incomodando é porque o trabalho está sendo feito, né? E o meu compromisso é com o prefeito Abelardo e acima do Abelardo é com a população. Meu gabinete aqui está aberto, minha sala aqui não tem nem porta, fica aberta para a população, para quem quiser, quem tiver alguma dúvida, vem aqui, vem tomar um café com a gente aqui, né? Vem tomar uma água aqui no Saemba, me pergunta como é que está aquilo, por que disso, por que aquilo. Eu vou te mostrar os números, eu vou te mostrar os projetos e da onde a gente estava e aonde a gente quer chegar. Né? Hoje o Saemba tem uma diretriz, nós temos uma gestão, nós temos uma programação. Então, todo ano você vê, nós já temos resultado para mostrar. Em um ano já furamos 2 poços. Era para ter furado mais? Era, mas a gente tem uma limitação financeira, a gente tem uma limitação de gestão, a gente tem uma limitação de pessoas. Então, o que acontece? O trabalho está sendo feito. Em um ano, se a gente seguir nessa sequência, a gente em 3 anos, a gente cumpre o plano que foi programado aí. Deixa eu fazer uma última pergunta que me veio agora, eu tenho encerrado, mas você continua à frente do Saemba? Porque, principalmente no final do ano, chegaram algumas informações que você poderia ser remanejado, vamos colocar assim, lá para o Paço Municipal. Como está a sua situação? É verdade. O que acontece? Surgiu muita conversa, mas assim, eu sou um funcionário da prefeitura, né? E tenho a confiança do prefeito Abelardo e eu vou trabalhar onde ele achar que é melhor, eu vou desempenhar a minha função. Mas o meu compromisso, o meu projeto é com o Saemba. Eu não realizei as coisas que eu precisava aqui ainda, entendeu? Então, mesmo que viesse um convite agora do prefeito para
trocar de pasta, a minha resposta seria não, porque eu preciso terminar os meus projetos. Enquanto eu não colocar Bariri numa situação muito melhor do que eu encontrei, eu não posso deixar. A gente sabe que a chuva voltou, né? É um período de chuva, mas a chuva não resolve o problema, ela ameniza. É isso que eu sempre digo, né? O pessoal fala assim, mas choveu e ainda está faltando água. Sim. Só não podemos chegar em junho, julho e ter o problema do manancial, né? Exatamente. Você já sabe que o problema virá, tem que antecipar. Nós temos que antecipar e cabe a nós fazermos isso, entendeu? Com responsabilidade, por isso que eu estou te falando, né? Eu não posso esperar só o poço o poço que vai resolver, eu já vou furar um outro menor, porque aí sobra mais água, já vou trabalhar um manancial, para que eu tenha uma produção maior, vou trocar os filtros para que a produção de água melhore a qualidade. Então tudo isso nós estamos fazendo, sabe? E agora, eu não terminei o projeto. A hora que eu terminar o projeto e o prefeito achar que eu posso contribuir numa outra pasta, se ele achar que o meu serviço seria mais aproveitável numa outra situação, eu estou à disposição, não tenho problema nenhum não. O que eu quero fazer é contribuir por Bariri. Por isso que eu estou aqui. A gente largou tudo, a gente abandona a família, a gente abandona os negócios, abandona os amigos e foca, porque a gente sabe que não é fácil, ou seja, não tem sido fácil. Nós temos, é o que eu te falei, sabe? Você chega em casa, você se dedica ao trabalho, a entender, a estudar, a fazer o melhor por Bariri, e você chega em casa e você vem meus filhos me questionarem a respeito de matérias que colocam aí, de fake news, né? Então tudo isso é desgastante. Por vezes a gente pensa se vale a pena ou não, né? Mas a gente sabe do trabalho, e quem tem a consciência tranquila de deitar num travesseiro e dormir, é sinal que está fazendo um bom trabalho, né? Nosso trabalho, Alcir, para você ter uma ideia, é auditado. Nosso trabalho, nós temos primeiro a população fiscalizando. E hoje em dia com as redes sociais, né? Muito mais. Você tem a população, você tem as redes sociais, você tem Ministério Público, você tem Tribunal de Contas, você tem todos os órgãos de fiscalização. Acho que o maior fiscal de vocês é a população, né? Porque quando você deixa de fornecer água, por exemplo, ou a água pode vir com aquela qualidade não esperada, a reação ela é imediata. É imediata, né? E ela é importante, né? E é importante sempre a gente falar assim que a rede social é um termômetro, né? Mas que assim, a gente tem a sensibilidade de saber que o serviço tem sido feito, entendeu? Opa, peraí, ainda não está legal, não está do jeito que eu queria, mas opa, tá numa crescente, a coisa está vindo. Então vamos dar tempo, vamos investir, vamos fazer a nossa parte, vamos economizar água, vamos pagar a nossa conta em dia, entendeu? Para que contribua para o sistema poder chegar onde a gente precisa. Então é isso, vale a pena. Todo desafio é mais um desafio na minha carreira, e a gente, por onde passou, deixou sempre um legado, e aqui não vai ser diferente, né? A gente quer deixar melhor do que a gente encontrou, né? Se não é o ideal, mas vai ser melhor. Muito bem, então. Agradecer mais uma vez Éder Cacciola, superintendente do Saemba Serviço de Água e Esgoto do município de Bariri, e a você, internauta, um grande abraço. Informação na sua vida.